Olá, família incrível, tudo bem? Eu sou a Rúbia Germano e estou com vocês para nós darmos continuidade ao módulo 4. Hoje nós trataremos a aula 2, parte 1, e o tema é ensinar, escolarizar e educar. Tem diferença? Nós vamos descobrir. Antes de iniciarmos com o tema de hoje, queria relembrar com vocês o para casa da aula 1, que eu deixei, todo mundo fez, família. Vamos ver se a família incrível está empenhada aí. Qual que era a ideia, gente? Era mapear os hábitos familiares por meio daquela tabela de semana, observar os hábitos negativos e substituir os hábitos negativos por positivos. Vocês podem me dizer, Rúbia, não dei conta de fazer isso, não dei conta de substituir os hábitos negativos por outros hábitos que eu acho melhor. Mas eu vou exemplificar como que nós podemos fazer isso. Imaginem uma colher de sal muito cheia e eu despejo essa colher em uma xícara de água e misturo. Essa colher de sal vai conseguir salgar essa água? Vai. Tanto que às vezes eu não vou conseguir nem tomar, né, a água. Agora, se eu pegar a mesma colher de sopa de sal e derrubar dentro de uma caixa d'água de 1000 litros, vai fazer alguma diferença? Não, não vai. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente está nesse processo de quebrar, né, hábitos negativos, pensamentos, crenças? Eu foco naquilo que eu sei que é positivo, porque aquilo que não é tão legal, que não está tão bom, vai ficar diluído, né, lá naquela quantidade de coisas boas que eu já sei, que eu sou capaz, que a minha família já dá conta de fazer, tá? Fica aí a sugestão. Dando continuidade, então, vocês vão perceber que eu sempre vou e volto nos assuntos, né? Eu vou linkando uma informação com outra. Por que eu faço isso? Por uma questão de aprendizagem. O nosso cérebro, ele aprende melhor quando eu conecto as informações, né? Então, uma informação que já foi trabalhada, eu trago e linko com a outra, tá? Então, eu tô sempre nesse processo para poder favorecer a aprendizagem de vocês, da família incrível que tá aqui assistindo essa aula, tá? Então, nós estamos dentro do módulo 4, discutindo a educação, né? Dever da família ou da escola, quais são as responsabilidades. A aula 1, o uso do cachimbo torna a boca torta. E a aula 2, que é o tema que nós estamos trazendo hoje, ensinar, escolarizar e educar. Tem diferença? E nesta parte, que é a parte 1 da aula 2, nós vamos conceitualizar cada uma dessas questões. O que é ensinar, o que é escolarizar e o que é educar, para a gente poder conseguir responder se há uma diferença entre esses termos, né? Vamos relembrar, então, o que nós falamos a respeito de educação lá na aula 1? Que a educação, ela é definida como um meio fundamental no qual os costumes, comportamentos, hábitos e valores são construídos na formação do ser humano e passados de geração em geração. Ela pode acontecer, então, em ambientes formais e em ambientes informais, tá? O que é um ambiente formal, Rúbia? A escola é um ambiente formal. O que é um ambiente informal, Rúbia? Estou numa conversa de amigos na rua, esse é um ambiente informal e lá também eu vou receber processos de educação, tá? Bom, então o que é educar? Conectando com a informação lá da aula 1, né? Educar, então, é promover a educação. É o conjunto dos processos institucionalizados ou não. Educar visa transmitir conhecimentos e comportamentos para garantir a cultura da sociedade. Educar é socializar. E a Constituição Federal de 1988 é uma legislação. O que ela traz sobre a educação? Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, ela traz a educação, né, como uma responsabilidade do Estado e da família, nessa questão ampla, né, de formação desse cidadão, desse ser humano. Tá? E esse
escolarizar. Então, eu sei que educar, ela acontece em qualquer ambiente, né? E o principal objetivo dela é transmitir valores, conhecimentos, conteúdos, de forma que eu garanta a formação geral desse ser humano. Né? E escolarizar, qual a palavra vem de onde, gente? Escolar. Então, a escolarizar é uma ação, né, que implica em frequentar o ensino escolar. Escolarizar, então, reúne todas as aprendizagens que acontecem na escola, sendo este um ambiente institucionalizado. Escolarizar é ensinar e construir formalmente os conteúdos escolares. E aí nós temos algumas famílias que estão optando em escolarizar os filhos num ambiente familiar. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Porém, assim como acontece na escola, né, essa família ela tem que estar vinculada a algum órgão e ser avaliada por esse órgão. Né? Os filhos vão ter que fazer provas. Mas o processo de escolarização significa que você passou, né, pelaquela formação dos conteúdos escolares que são transmitidos e construídos dentro da escola. E ensinar? Né? Ensinar significa transmitir conhecimentos a alguém. Instruir, orientar, treinar, preparar e conduzir a aquisição de conhecimentos. Ensinar envolve o processo de aprender. Os processos de ensino acontecem dentro e fora da escola. Né? Então, ensinar sou eu que ensina alguém. Envolve, portanto, o processo de aprendizagem do outro, então. Né? Bom, nós já estamos chegando aqui ao final, né, da parte 1 da aula 2 e eu trouxe uma ilustração para exemplificar, tá? A educação, gente, é esse contexto global aqui, geral, né? Dentro dela, nós temos o processo de escolarização. Né? Onde que acontece a educação? Nós já falamos, na família, na escola, na igreja, na rua, nos ambientes que eu frequento, com o meu grupo de amigos, nas brincadeiras, nos jogos eletrônicos, nas redes sociais, na televisão, no celular. Né? E a escolarização no ambiente escolar dentro das escolas. Tanto na educação quanto na escolarização, eu tenho o ensino, os processos de ensinar. Né? E aí eu promovo o aprender. A aprendizagem. Então, o processo de ensino-aprendizagem, ele está vinculado tanto à educação quanto à escolarização. Família incrível, então aqui nós terminamos a aula 2, parte 1, eu espero por vocês na parte 2, né? E ao comparar os 3 conceitos, educar, escolarizar e ensinar, nós entendemos que sim, há diferença entre eles, né? Comumente nós utilizamos esses 3 conceitos quase que como sinônimos, mas eles não são. A educação é um processo amplo, a escolarização é um processo que acontece na escola de construção desses conteúdos cientificamente, historicamente construídos ao longo da história da humanidade. E ensinar é o processo que acontece tanto na educação, no educar, quanto no escolarizar, né? Assim nós temos o processo de ensino-aprendizagem. Bom, findamos aqui então, estou guardando por vocês lá na parte 2, né? Até breve. Olá, família incrível! Eu, Ruby Germano, estou aqui para dar continuidade com vocês ao módulo 4. Hoje nós estamos trabalhando a aula 2, parte 2, na qual nós vamos continuar a discutir sobre ensinar, escolarizar e educar. Tem diferença? Tem diferença, né, gente? Nós já vimos isso lá na parte 1. A educação é o processo amplo que acontece dentro e fora do ambiente escolar.
A escolarização, ela acontece no ambiente escolar, é o processo de construção dos conhecimentos socialmente e historicamente construídos ao longo dessa história da humanidade, e o ensinar acontece tanto no processo de educação quanto no processo de escolarização, né? Hoje nós vamos nos debruçar um pouco sobre a responsabilidade desses processos, né? A quem cabe. E para trazer algumas referências, nós buscamos informações no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O artigo 4, ele diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, né? E o artigo 18A, ele diz que a criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. É direito da criança e do adolescente ser cuidado, educado, sem que isso nós precisemos utilizar de violência física ou simbólica nessa educação. Tá? Bom, no artigo 19, né, ele fala que também é direito dessa criança e desse adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e na falta de uma família é instaurada uma família substituta que vai garantir, né, o desenvolvimento integral dessa criança e desse adolescente. Olha a importância que a família tem na educação integral de um ser humano. O artigo 53, ele já traz para nós que a criança e adolescente tem direito à educação, visando o pleno desenvolvimento da sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, assegurando o quê? Permanência na escola, respeito dos seus educadores, contestar critérios avaliativos, né, discordar e saber o que aconteceu, organizar e participar de entidades estudantis e ter acesso à escola pública e gratuita. Bem como o artigo 53 traz também que é direito dos pais e responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Como que os pais têm ciência desse processo pedagógico? Participando da vida dos filhos, indo até a escola, perguntando. E da proposta educacional, como que a família faz para ter acesso, para participar? É responsabilidade da escola construir no coletivo institucional, e quando eu digo coletivo institucional, estou falando com a participação de todas as pessoas que fazem parte, o seu regimento, o seu projeto político-pedagógico, a sua proposta curricular. Obviamente que é impossível a gente convidar todos os pais para fazerem parte, mas é possível que nós tenhamos um demonstrativo, né, da participação dessas famílias na construção desses documentos. E aí a corresponsabilidade é dividida entre todos, né? O que o Estado, então, ele tem que assegurar a essas crianças e adolescentes? O ensino obrigatório e gratuito, ensino médio, um atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, atendimento em creche para escolas crianças de 0 a 5 anos de idade, lembrando que é obrigatório só a partir de 4 anos, tá, gente? Acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e da criação artística, oferta de ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador e programas suplementares, né, que possam atender, por exemplo, a questão da alimentação, transporte, material didático e assistência à saúde. Bom, e aí é responsabilidade dos pais, né,
a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Quando isso não acontece, a família é denunciada ao Conselho Tutelar, né? E sofre as consequências legais com relação a essa falta de responsabilidade com a condução escolar dos filhos, né? Bem como os dirigentes escolares, eles podem e devem comunicar ao Conselho Tutelar os casos que eles observam de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Então, a criança começou a faltar. A escola já entrou em contato, a família não deu nenhum tipo de comunicado à escola. A escola entrou em contato, a família não deu retorno. Quando tem, né, um número de 15 faltas consecutivas sem nenhuma justificativa familiar, é feita a denúncia ao Conselho Tutelar. É responsabilidade, olha, da escola isso. Está, né, no Estatuto da Criança e da Adolescência, bem como isso também está descrito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, número 9394/96, tá? E também comunicar ao Conselho Tutelar os elevados níveis de repetência. Então, a escola tem por obrigação supervisionar, avaliar, acompanhar e comunicar ao Conselho Tutelar nos momentos em que os direitos das crianças e adolescentes não estão sendo preservados, não estão sendo cumpridos pelas famílias, tá? Assim como a falta de acompanhamento também dos familiares, é responsabilidade da instituição escolar comunicar ao conselho, tá? E aí os pais vão sofrer então as penalidades legais cabíveis também e previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então agora a gente já sabe, né, diferenciar a educação, que é o dever da família ou da escola. Educar é responsabilidade de quem? Educar é responsabilidade de todas as instituições que fazem parte da formação humana, família, escola e os outros ambientes socializadores. Contudo, eu preciso deixar muito claro aqui que o processo de formação de valores, de alicerçar esse ser humano, de conduzi-lo ao que é bom, aquilo que é sadio, saudável e correto, isso é uma responsabilidade familiar. É a família que vai alicerçar, que vai formar as bases sólidas para a vida do ser humano. O processo de escolarizar é responsabilidade da escola. Porém, é responsabilidade da família matricular os seus filhos e acompanhar a vida escolar deles, né? A escola não faz nada sozinha. E o ensinar está envolvido nesses dois processos, tanto no educar quanto no escolarizar. Como é que isso tudo se organiza, gente? Através da socialização, né? É por meio da socialização que nós nos tornamos quem nós somos. Bom, e eu trouxe uma contribuição aqui dos processos de socialização de dois teóricos, sociólogos, o Berg e o Luckmann, que eles dizem, né, que a partir do nascimento do indivíduo começa a interação e o conhecimento do mundo por meio de dois processos, que são a socialização primária e a socialização secundária. Não posso deixar de dizer também que já na barriga, tudo aquilo que a mãe é nutrida, tudo que ela vivencia, tudo que ela experimenta, nós temos estudos que comprovam que já na barriga o bebê já é alimentado, né, pelas vivências, pelas trajetórias que a mãe, né, está inserida.
Vamos clarear então esses dois conceitos de socialização primária e secundária. A socialização primária, ela é responsável por formar a base do indivíduo. É o primeiro contato deste com o mundo exterior. Qual que é o primeiro contato do indivíduo com o mundo exterior? Família. E a socialização secundária, ela impõe ao indivíduo submundos dos quais ele desconhece. Com isso, percebe que existem outras culturas, outras ideologias além da dele, né? Que são conhecidas e reconhecidas a partir do contato com outros locais, né? Amigos, escola, igreja e os outros grupos que nós vamos fazendo parte. Agora, é importante eu frisar que as socializações secundárias, elas vão se dar a partir das escolhas da socialização primária. As crianças não fazem escolhas de onde elas vão frequentar, os adolescentes sim. Mas a criança vai frequentar o espaço da igreja que os pais forem. A criança vai frequentar um grupo X de amigos a partir daquilo que os pais permitirem. O adolescente não. Então, as minhas socializações secundárias, elas estão dentro das socializações primárias que são vivenciadas pela minha família. Olha as escolhas. As suas escolhas definem as escolhas do seu filho. Olha a responsabilidade disso ao longo da vida. Então, a família é a socialização primária. A família é nosso primeiro grupo de socialização. É ela, então, que forma a base do indivíduo. É o primeiro espaço de convivência do ser humano. Tudo aquilo que a gente incorpora e leva para a vida, como valores éticos, experiências afetivas, representações, juízos, expectativas, atitudes e comportamentos, tem base lá na minha socialização primária, no seio familiar. As aprendizagens na socialização primária na família, elas moldarão a forma como esse ser humano enxerga o mundo, né? E é o convívio dele a partir dos outros grupos na socialização secundária. Bom, nós estamos findando aqui a parte 2 da aula 2 e o para casa é um para casa bem legal. Eu gostaria que vocês conversassem em família e estabelecessem 3 atividades para serem realizadas durante a semana. São atividades rápidas, no máximo de 10 a 15 minutos. E que vocês escolhessem atividades que não costumam serem realizadas na casa de vocês. Exemplos: contar histórias, fazer uma oração, brincar de elástico. Lembra, gente, como é que brinca de elástico? Eu brinquei muito de elástico quando eu era criança. E ao final do encontro, você vai pedir para as pessoas falarem uma palavra, fazerem um gesto que simbolizou aquele momento. Coisas rápidas, tá? Um grande abraço para vocês. Eu encontro então com a família incrível na aula 3, ao infinito e além, na qual nós vamos aprofundar a respeito dos demais grupos de convivência nos processos de formação do indivíduo. Até breve, pessoal. Olá, família incrível! Eu, Ruby Germano, estou aqui para dar continuidade com vocês ao módulo 4. Hoje nós estamos trabalhando a aula 2, parte 2, na qual nós vamos continuar a discutir sobre ensinar, escolarizar e educar. Tem diferença? Tem diferença, né, gente? Nós já vimos isso lá na parte 1. A educação é um processo amplo, que acontece dentro e fora do ambiente escolar. A escolarização, ela acontece no ambiente escolar, é o processo de construção dos conhecimentos socialmente e historicamente construídos ao longo dessa história da humanidade. E o ensinar acontece tanto no processo de educação quanto no processo de escolarização, né? Hoje nós vamos nos debruçar um pouco sobre a responsabilidade desses processos, né, a quem cabe. E para trazer algumas referências, nós buscamos informações no ECA,
que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O artigo 4, ele diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, né? E o artigo 18A, ele diz que a criança ou adolescente tem direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. É direito da criança e do adolescente ser cuidado, educado, sem que isso nós precisemos utilizar de violência física ou simbólica nessa educação. Tá? Bom, no artigo 19, né, ele fala que também é direito dessa criança e desse adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e na falta de uma família é instaurada uma família substituta que vai garantir, né, o desenvolvimento integral dessa criança e desse adolescente. Olha a importância que a família tem na educação integral de um ser humano. O artigo 53, ele já traz para nós que a criança e adolescente tem direito à educação, visando o pleno desenvolvimento da sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, assegurando o quê? Permanência na escola, respeito dos seus educadores, contestar critérios avaliativos, né, discordar e saber o que aconteceu, organizar e participar de entidades estudantis e ter acesso à escola pública e gratuita. Bem como o artigo 53 traz também que é direito dos pais e responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Como que os pais têm ciência desse processo pedagógico? Participando da vida dos filhos, indo até a escola, perguntando. E da proposta educacional, como que a família faz para ter acesso, para participar? É responsabilidade da escola construir no coletivo institucional, e quando eu digo coletivo institucional, estou falando com a participação de todas as pessoas que fazem parte, o seu regimento, o seu projeto político-pedagógico, a sua proposta curricular. Obviamente que é impossível a gente convidar todos os pais para fazerem parte, mas é possível que nós tenhamos um demonstrativo, né, da participação dessas famílias na construção desses documentos. E aí a corresponsabilidade é dividida entre todos, né? O que o Estado, então, ele tem que assegurar a essas crianças e adolescentes? O ensino obrigatório e gratuito, ensino médio, um atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, atendimento em creche para escolas crianças de 0 a 5 anos de idade, lembrando que é obrigatório só a partir de 4 anos, tá, gente? Acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e da criação artística, oferta de ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador e programas suplementares, né, que possam atender, por exemplo, a questão da alimentação, transporte, material didático e assistência à saúde. Bom, e aí é responsabilidade dos pais, né, a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Quando isso não acontece, a família é denunciada ao Conselho Tutelar, né, e sofre as consequências legais com relação a essa falta de responsabilidade com a condução escolar dos filhos, né? Bem como os dirigentes escolares, eles podem e devem comunicar ao Conselho Tutelar os casos que eles observam de maus tratos envolvendo seus alunos,
reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Então, a criança começou a faltar. A escola já entrou em contato, a família não deu nenhum tipo de comunicado à escola. A escola entrou em contato, a família não deu retorno. Quando tem, né, um número de 15 faltas consecutivas, sem nenhuma justificativa familiar, é feita a denúncia ao Conselho Tutelar. É responsabilidade, olha, da escola isso. Está, né, no Estatuto da Criança e do Adolescência, bem como isso também está descrito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, número 9394/96, tá? E também comunicar ao Conselho Tutelar os elevados níveis de repetência. Então, a escola tem por obrigação supervisionar, avaliar, acompanhar e comunicar ao Conselho Tutelar nos momentos em que os direitos das crianças e adolescentes não estão sendo preservados, não estão sendo cumpridos pelas famílias, tá? Assim como a falta de acompanhamento também dos familiares, é responsabilidade da instituição escolar comunicar ao conselho, tá? E aí os pais vão sofrer então as penalidades legais cabíveis também e previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então agora a gente já sabe, né, diferenciar a educação, que é o dever da família ou da escola. Educar é responsabilidade de quem? Educar é responsabilidade de todas as instituições que fazem parte da formação humana, família, escola e os outros ambientes socializadores. Contudo, eu preciso deixar muito claro aqui que o processo de formação de valores, de alicerçar esse ser humano, de conduzi-lo ao que é bom, aquilo que é sadio, saudável e correto, isso é uma responsabilidade familiar. É a família que vai alicerçar, que vai formar as bases sólidas para a vida do ser humano. O processo de escolarizar é responsabilidade da escola. Porém, é responsabilidade da família matricular os seus filhos e acompanhar a vida escolar deles, né? A escola não faz nada sozinha. E o ensinar está envolvido nesses dois processos, tanto no educar quanto no escolarizar. Como é que isso tudo se organiza, gente? Através da socialização, né? É por meio da socialização que nós nos tornamos quem nós somos. Bom, e eu trouxe uma contribuição aqui dos processos de socialização de dois teóricos, sociólogos, o Berg e o Luckmann, que eles dizem, né, que a partir do nascimento do indivíduo começa a interação e o conhecimento do mundo por meio de dois processos, que são a socialização primária e a socialização secundária. Não posso deixar de dizer também que já na barriga, tudo aquilo que a mãe é nutrida, tudo que ela vivencia, tudo que ela experimenta, nós temos estudos que comprovam que já na barriga o bebê já é alimentado, né, pelas vivências, pelas trajetórias que a mãe, né, está inserida. Vamos clarear então esses dois conceitos de socialização primária e secundária. A socialização primária, ela é responsável por formar a base do indivíduo. É o primeiro contato deste com o mundo exterior. Qual que é o primeiro contato do indivíduo com o mundo exterior? Família. E a socialização secundária, ela impõe ao indivíduo submundos dos quais ele desconhece. Com isso, percebe que existem outras culturas, outras ideologias além da dele, né? Que são conhecidas e reconhecidas a partir do contato
com outros locais, né? Amigos, escola, igreja e os outros grupos que nós vamos fazendo parte. Agora, é importante eu frisar que as socializações secundárias, elas vão se dar a partir das escolhas da socialização primária. As crianças não fazem escolhas de onde elas vão frequentar, os adolescentes sim. Mas a criança vai frequentar o espaço da igreja que os pais forem. A criança vai frequentar um grupo X de amigos a partir daquilo que os pais permitirem. O adolescente não. Então, as minhas socializações secundárias, elas estão dentro das socializações primárias que são vivenciadas pela minha família. Olha as escolhas. As suas escolhas definem as escolhas do seu filho. Olha a responsabilidade disso ao longo da vida. Então, a família é a socialização primária. A família é nosso primeiro grupo de socialização. É ela, então, que forma a base do indivíduo. É o primeiro espaço de convivência do ser humano. Tudo aquilo que a gente incorpora e leva para a vida, como valores éticos, experiências afetivas, representações, juízos, expectativas, atitudes e comportamentos, tem base lá na minha socialização primária, no seio familiar. As aprendizagens na socialização primária na família, elas moldarão a forma como esse ser humano enxerga o mundo, né? E é o convívio dele a partir dos outros grupos na socialização secundária. Bom, nós estamos findando aqui a parte 2 da aula 2 e o para casa é um para casa bem legal. Eu gostaria que vocês conversassem em família e estabelecessem 3 atividades para serem realizadas durante a semana. São atividades rápidas, no máximo de 10 a 15 minutos. E que vocês escolhessem atividades que não costumam serem realizadas na casa de vocês. Exemplos: contar histórias, fazer uma oração, brincar de elástico. Lembra, gente, como é que brinca de elástico? Eu brinquei muito de elástico quando eu era criança. E ao final do encontro, você vai pedir para as pessoas falarem uma palavra, fazerem um gesto que simbolizou aquele momento. Coisas rápidas, tá? Um grande abraço para vocês. Eu encontro então com a família incrível na aula 3, ao infinito e além, na qual nós vamos aprofundar, né, a respeito dos demais grupos de convivência nos processos de formação do indivíduo. Até breve, pessoal!